Olá pessoal, eu sou o Rodrigo da RE Prestadora de Serviço, sejam muito bem-vindos para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um problema bastante comum aí e como descobrir qual é o defeito. O que é, pessoal? Ó, aqui são as válvulas do aparelho de ar-condicionado, certo? Aonde a gente conecta a tubulação, né, as porcas, tudo certinho, onde tem a saída de serviço, e elas estão congeladas todas as duas, tanto a de baixo quanto a de cima, ou seja, a de baixo e a da alta. Lá dentro, na evaporador, tá todo coberto de gelo também. Então a gente vai falar um pouco sobre o porquê que acontece isso e como detectar qual é o defeito. Mas antes, você que já é inscrito, dê aquele joinha, comenta, compartilhe o nosso conteúdo. Você que não é inscrito, seja muito bem-vindo aí no nosso canal, se inscreve, dê aquele joinha, dê uma força pra gente. Deixe embaixo aí nos comentários qual a sua dúvida que a gente vai procurar fazer o mais breve possível, beleza? Bom, pessoal, um dos principais problemas que faz dar esse tipo de congelamento é sujeira. Esse aparelho aqui, só para vocês conseguirem entender a dinâmica do processo como um todo, esse aparelho ele é instalado numa adega de vinhos e ele precisa trabalhar em 16 graus 24 horas. Esse aparelho não é desligado nunca, certo? Então, como ele trabalha sempre numa temperatura muito baixa e não desliga nunca, ele precisa sempre estar em boas condições, tem que estar sempre limpinho para ele conseguir atingir essa temperatura. E se ele não conseguir atingir essa temperatura, começa a ter formação de gelo dentro do lá no evaporador. Aí você me fala assim, mas Rodrigo, não tem o degelo? Tem, pessoal, tem o sensor de degelo, só que como ele começa um ciclo vicioso e é um aparelho que trabalha 24 horas, o tempo de degelo às vezes não é o suficiente para descongelar toda a massa de gelo existente no aparelho. Então nesse caso eu vou mostrar para vocês agora como que ele tá de sujeira, só para vocês terem uma noção aí do que eu tô falando. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, essa sujeira que vai parando aqui no condensador do aparelho, ela impede que o aparelho faça uma troca de calor eficiente. Quando isso acontece, ele perde rendimento. Como é um aparelho que precisa trabalhar 24 horas por dia em 16 graus, ele vai perdendo a capacidade de atingir essa temperatura. De 16 ele já consegue atingir só 17, 18, 20, ou seja, ele não desliga. Então é muito mais fácil dele entrar num ciclo vicioso e ter essa formação de gelo. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer num aparelho desse, numa ocasião dessa, é fazer a higienização, beleza? Aí você me pergunta, mas Rodrigo, o técnico falou que só pode vir aqui em casa fazer essa higienização daqui 3, 4 dias que ele vai ter horário. Então nesse caso, pessoal, eu recomendo que você desligue o seu aparelho, espere aí 2, 3 horas com ele descansando, para que diminua essa quantidade de gelo e aí você volte a ligar ele, ele volta a funcionar razoavelmente bem, e aí você consegue aguardar um pouco mais até o técnico chegar na sua residência, beleza? Bom, pessoal, ó, tubulação que sai do aparelho, pode ver como que tá toda cheia de gelo. Em cima do ar condicionado também tá uma pelotona de gelo. Vou abrir ele aqui pra gente ver como que tá aqui dentro. Então, vejam só, pessoal, ó, o filtro em si não tá tão ruim, né? Não tá tão sujo. Mas o que que acontece? Ele vai criando gelo, vai tampando a passagem de ar e aí ele faz como se tivesse sujo o filtro, porque o fluxo de ar diminui, diminuindo o fluxo de ar, diminui a troca de calor
e a tendência é só aumentar o gelo, beleza? Bom pessoal, nesse caso aqui, o aparelho ele é quente e frio também. Então o que que eu fiz agora? Eu tirei as partes que dava para remover, porque como vocês podem ver tá bem grudado aqui, ó. E daí eu liguei ele para esquentar. Então ele agora no momento ele está aquecendo. E a intenção é que como ele esquenta, ele derreta o gelo mais rápido, beleza? Bom pessoal, problema solucionado. Sequelas, digamos assim. Aqui, como vocês podem ver na parede aqui, ó, tá escorrendo um pouco de água, mas por causa da tubulação que sobe e vai para o forro e ela estava toda congelada. Esse gelo vai ir derretendo agora, quando ele está em funcionamento normal. A tendência é esse gelo derreter e daí começa a escorrer ali na tubulação. Então essa é uma sequela que ficou nesse caso. Fazendo um resumão aí do que aconteceu. Precisou colocar um pouquinho de gás, que pode ter agravado na questão aí dele estar fazendo todo aquele gelo e tal, porque a gente sabe quando tem pouco gás dá formação de gelo. Como é um aparelho que funciona 24 horas, deu a sujeira, pouco gás, a pressão dele desregula toda, ele perde rendimento, não consegue atingir a temperatura, que nesse caso em específico é 16 graus, então a gente sabe que ele tem que trabalhar bastante para atingir, e aí ele entra naquele ciclo vicioso, porque ele não consegue atingir a temperatura, trabalha pra caramba, e quanto mais ele trabalha, mais gelo faz, quanto mais gelo, menos ar sai aqui, aí ele perde mais rendimento e entra nesse ciclo, e aí só uma intervenção técnica para estar solucionando o problema. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma. Se gostaram, não se esquece de dar aquele joinha, se inscreve no nosso canal. Qualquer dúvida é só deixar aí embaixo aí nos comentários. E já para responder uma dúvida que com certeza alguém que não vai assistir o vídeo até o final, que é danado para acontecer isso aí. Muita gente que deixa o comentário perguntando coisa que eu já falei no vídeo e que a gente vê que a pessoa não assistiu o vídeo até o final, por isso que eu deixei para falar isso agora no finalzinho. Pessoal, com certeza vai ter alguém falando assim: ah, isso aí eu já sabia que era problema de gás logo de cara. Gente, se o ar-condicionado tiver 100% limpo, tiver limpinho, limpinho, e tiver acontecendo esse problema de estar com congelamento na tubulação, se o congelamento for na parte, na tubulação fina, que é a parte alta, pouco gás. Se o congelamento for na parte da tubulação mais grossa, que é a parte baixa, pode ser excesso de gás. Isso quando evaporador e condensador lá fora tá tudo 100% limpo, o ventilador funcionando certinho, tanto de dentro quanto de fora. Beleza? Então essa é a minha dica aí. Até a próxima, pessoal.